Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Professor Thiago e venho aqui dar a vocês umas belas cachimbadas de conhecimento. No vídeo de hoje vamos analisar a conclusão de uma saga épica dos livros-jogos, The Crown of Kings, ou A Coroa dos Reis. Mas é claro, você vai curtir o canal, se inscrever caso não tenha feito ainda, compartilhar com aquele seu amigo de livro de jogos. Isso é muito importante para o crescimento desse canal e para a criação de novos vídeos. E também vai acionar o sininho aí para ter notificações de novos vídeos. Bom, e aí? Chega de papo furado? Exatamente. Vamos então à conclusão da saga. A Coroa dos Reis, de Steve Jackson, foi lançado originalmente na Inglaterra pelo selo da Puffin Books, que é um braço aí da Penguin Books, certo? A Puffin ela é mais ligada a livros infanto-juvenis. Esse livro aqui foi escrito por Steve Jackson, o autor britânico, em 1985. Portanto, ela não foi escrita de uma vez só, tá? O Steve Jackson ele foi escrevendo aos poucos essa aventura e foi publicando os volumes aí um a um. Tanto que o primeiro, As Montanhas Chamutantes, foram publicados aí em 83 e só em 85 os que acompanharam a saga puderam ver o término da história. As ilustrações são de John Blanche, que mais uma vez está formidável nas ilustrações do quarto livro, certo? Vou mostrar aqui só mais algumas antes de prosseguir. Beleza? É notório mostrar como ele consegue captar muito bem aí a imaginação do Steve Jackson em seu notório livro. Bom, infelizmente esse livro aqui não foi publicado no Brasil. A editora Mark Saraiva, na década de 1990, chegou a publicar os 3 primeiros livros da saga, Artes Mágicas, Sorcery no original, mas ela não prosseguiu e deixou a 4ª parte sem tradução. Eu cheguei então a traduzir isso aqui para o português. Eu fiz toda a tradução, eu fiz um catálogo, cheguei até mesmo a imprimir, e eu, por minha própria conta, quando mais jovem, acabei jogando essa história por meio da minha tradução. Originalmente eu joguei em inglês e depois eu passei a jogar por meio da tradução que eu mesmo fiz, tá? E que eu acho que ficou muito bom, por sinal, embora tenha certeza que não foi nada profissional. Bom, infelizmente até os dias de hoje nenhuma editora brasileira publicou a 4ª parte, que também é a maior, tem 800 referências, é realmente um livro muito grande e é o maior livro, a maior aventura de toda a Fighting Fantasy, certo? Mas vamos agora analisar o enredo, a história. Tudo começa com você chegando aqui, após ter passado as 7 serpentes. Você está mais ou menos aqui, nos pés dos chamados Picos de Zanzunu, no Alto Xamém. E a missão então começa você subindo essas montanhas em direção à fortaleza de Mempeng, onde o Arquimago possui a Coroa dos Reis. A pequena introdução que o autor coloca aqui atrás, eu vou rapidamente ler para vocês.
No fim de sua longa jornada, você encara os terrores desconhecidos da fortaleza de Manpeng. Escondido dentro do castelo está a Coroa dos Reis, o último objetivo do Epic Sorcery, ou artes mágicas. Mas cuidado, pois se você não derrotou as 7 serpentes, sua chegada terá sido antecipada. Então, essa aventura ela tem um nível de dificuldade que vai variar de acordo com o que você fez nos últimos livros. Porque você pode começar o livro com todos os itens que você conseguiu desde então, desde o primeiro livro. E isso certamente vai lhe trazer uma grande vantagem. Você vai estar muito mais forte, tanto nos seus requisitos como habilidade, energia e sorte, quanto nos objetos que você vai poder utilizar nesta aventura. Além disso, se você derrotou as 7 serpentes no último livro, teremos então mais facilidade, porque elas não terão te avisado da missão. Você poderá entrar como um infiltrado, como um desconhecido. O Arquimago não estará te esperando, então ele não vai ter tempo de fazer armadilhas, de acionar a guarda. Isso realmente vai lhe conferir uma grande vantagem. Além de que, nas 7 serpentes, se você tiver conseguido adquirir o Anel da Serpente, você pode também ter conseguido algumas informações valiosas das 7 serpentes, o que pode facilitar ainda mais a sua sorte nesta aventura, certo? Beleza. O roteiro, então, como poderia dizer, eu não sei se há alguma resenha que pode ser feita que represente os padrões dessa história. Ele supera a excelência em todos os livros. Eu acho que foi o ápice da criatividade, da imaginação do Jackson. Ele aqui conseguiu jogar toda a sua energia e conseguiu de fato realizar a sua melhor obra, na minha opinião. Tá? Esse livro aqui, juntamente com os outros 3 livros da série, formam a melhor aventura de toda a Fighting Fantasy, na minha opinião. Bom, basicamente o herói de Analand, né, que é você, começa a quarta parte da história subindo os picos de Zanzunu, no Alto Xamã, como a gente viu, em direção à fortaleza de Manpeng, que não é ilustrada. Infelizmente não há nenhuma imagem aqui que retrate a fortaleza de Manpeng como ela deveria realmente ser ilustrada, né? Infelizmente não há isso. Mas existem algumas ilustrações que mostram partes dela, certo? Mas de qualquer maneira, isso em nada diminui aí o jogo, certo? Você começa então vasculhando cavernas e desfiladeiros e atravessando aí alguns penhascos perigosíssimos, tendo que escapar dos homens-pássaros que vigiam essa região. Depois de um certo momento, você encontra o acampamento das sátiras, que na verdade é uma aldeia de um grupo de mulheres que são metade humanas, da parte de cima, né, da cintura para cima, enquanto da cintura para baixo elas têm pés de carneiros, certo? E essas criaturas, elas formam ali um bando um tanto neutro, mas que são inimigos de Manpeng. Então, se você tratá-las de maneira digna e se mostrar como inimigo do Arquimago, então elas vão te tratar bem e vão até mesmo te presentear com alguns itens muito importantes, como artefatos mágicos e até mesmo alimentos, certo? Depois de você atravessar a tribo das sátiras, você continuará avançando pelos penhascos de Manpeng e encontrará Coletus, o Homem Santo. Coletus, ele é um dos principais inimigos do Arquimago e ele estará disposto a te ajudar no que for possível para derrotar os guardas de Manpeng, certo? Ele vai te dar alguns itens mágicos e algumas informações muito importantes. Finalmente, você chega à fortaleza de Manpeng e só entrar nela aí já é um desafio à parte. Você precisa pensar muito bem como passar dos guardas que a protegem sem ser visto, sem ser notado. Um detalhe curioso é que a partir daqui você não vai mais poder chamar a ajuda de Libra, a deusa da justiça. Como eu falei no primeiro livro, cada livro te permite
pedir ao menos uma vez a ajuda da deusa da justiça, seja para curar ferimentos, seja para livrar de doenças, seja para ajudar a fugir de uma situação difícil. Mas isso vai ser impossível dentro da fortaleza, porque o mal é tão grande que nem mesmo Libra consegue interferir dentro do castelo. Depois de atravessar o portão principal, você pode já começar a pensar em atravessar o castelo. E aqui temos uma coisa muito importante. De acordo com as informações que você pegou até agora, o castelo ele é protegido por 4 portas de Troben, tá? E aqui está a maior subquest da aventura. Além de ter que procurar a Coroa dos Reis, você vai ter que enfrentar essa subquest, que é achar um meio de atravessar as 4 portas de Troben. Elas são portas duplas, grandes, feitas de madeira, pesadamente reforçadas, mas que escondem um segredo mortal para aqueles que não sabem como abri-la. Se você tentar abrir essas portas sem usar a chave correta, ou sem a senha, ou mesmo sem estar com um estado de espírito adequado, você pode ser morto por essas portas. É verdade, ela tem armadilhas ocultas. E essas portas protegem aí os principais salões de Mampang, né? Deixando as criaturas mais covardes, mais burras e fracas, mais para fora dos aposentos principais. Então o Arquimago ele é protegido aí pelas 4 portas de Troben, e você precisa então encontrar. A primeira porta de Troben, ela pode ser aberta por uma chave que está escondida com os guardas logo ali na entrada. Então você tem que primeiro enfrentar os guardas da entrada e pegar a chave deles. Depois você vai atravessar um pátio interno, né, a céu aberto, onde várias criaturas de Mampang frequentam. Isso lembra bastante a Cidadela do Caos. Na Cidadela do Caos a gente via ali grupos de monstros interagindo e circulando pelo pátio interno. E aqui também a mesma coisa acontece. Mampang, na verdade, é uma comunidade que atraiu vários tipos de monstros e grupos que ali meio que se revezam, meio que se encaram, mantêm inimizades, né, de acordo com a hierarquia. E aqui é uma parte bem perigosa, tá? Uma parte que, se você não tiver sido avisado, seu Arquimago desconhece a sua presença, isso vai ser até mais fácil. Porém, se ele conhece a sua presença ali, então você pode ser facilmente capturado. Ok, atravessando esse pátio e inclusive interagindo com algumas criaturas que lá estão, você tem que procurar a Valignia, que é um tesoureiro do Arquimago. Ele possui a senha que vai abrir a segunda porta de Troben, tá? E o Valignia é um cara extremamente ávido e ganancioso, que adora ouro. E se você realmente dar alguma moeda de ouro para esse cara, realmente as coisas vão ficar bem difíceis para você. Ele é muito ganancioso. Mas, enfim, conseguindo a senha do Valignia, você consegue atravessar a segunda porta de Troben. Aí você entra no castelo, entra na fortaleza interna. E aqui você já tem que vasculhar algumas salas, alguns aposentos, continuar evitando aí as criaturas do Arquimago. Pode ser que você encontre alguns aliados e tal. E você finalmente encontrará a sala de torturas de Negamanté, que é um ogro. Um ogro bastante simpático até para um torturador. Mas ele possui aí a chave que vai abrir a terceira porta de Troben. Que na verdade não é uma chave física, mas é um estado de espírito. Ele vai te revelar como atravessar a terceira porta de Troben. Eu não vou falar aqui agora, mas basicamente você precisa ter um posicionamento mental adequado para poder atravessá-la. Se você souber esse segredo, você consegue passar daí facilmente, certo? Agora cuidado se você entrar nas cozinhas. Se você entrar nas cozinhas, meu irmão, você está lascado. Porque lá vão te oferecer umas comidas muito desagradáveis. Bom, passando a terceira porta de Troben,
a gente chega então no Salão dos Guardas. E aqui reside o capitão da guarda, Cartoon. Ele possui a chave da quarta porta de Troben. Mas não vai ser tão difícil tirar essa chave dele. Se você tiver encontrado um objeto, que é um porta-retrato da primeira aventura, você vai conseguir essa chave facilmente, porque o porta-retrato contém ali a fotografia de um... Fotografia? Na verdade não, é uma imagem pintada de uma mulher que ele gostava, certo? Ele era apaixonado. Aí ele vai te dar a chave facilmente. Mas mesmo que você não tenha esse item, você pode negociar, conversar com ele, dizer que vai falar com o Arquimago e tal. Ele não te conhece mesmo, então ele vai te dar essa chave. Mas é óbvio que só vai te dar essa chave se ele não te conhecer. Se você tiver matado todas as 7 serpentes, certo? Beleza, senão a aventura acaba agora. Ótimo. Depois de você pegar a chave, você atravessa uma câmara onde teremos aqui um encontro bem forte. Você vai ter que lutar contra o Ariete Insone, que é um... Eu não vou encontrar a imagem dele aqui, infelizmente. Que é uma estátua feita toda em mármore, de um carneiro. E ele vai querer te bater, né? Vai querer ir pra cima de tu. E ele só pode ser impedido aí por meio de uma garrafa que contém um líquido que foi presenteado por uma feiticeira no terceiro livro, né? Então, se você não tiver esse item, as coisas vão ficar muito difíceis, porque praticamente nenhum feitiço vai funcionar contra esse Ariete Insone. Beleza. Caso consiga atravessar o Ariete, você conseguirá abrir a quarta porta de Troben, e aí você vai chegar na Torre do Arquimago, onde vai subir e vai enfrentar o seu adversário lá no alto. O Steve Jackson vai te pregar uma peça aqui, pois as coisas não vão ser tão simples quanto você pensa, certo? O Arquimago ele vai realmente estar te esperando, mas com uma surpresinha que eu não vou revelar aqui nesse momento. Talvez daqui a pouco, mas eu vou falar com spoiler, tá bom? Beleza. Finalmente, se você conseguir derrotar o Arquimago e sobreviver às criaturas do castelo, finalmente você vai conseguir recuperar aí a coroa dos reis e vai poder voltar para Arnheland e descansar em paz e virar uma lenda no seu reino. E assim a gente termina a grande saga. Vamos às minhas observações e eu vou te passar também um spoiler do final, então, mas eu vou avisar quando chegarmos lá. Primeiramente, esse é o livro mais difícil que eu já li, tá? Considerando os 4 livros, tá? Primeiro, a extensão do enredo, os inúmeros objetos que você tem que achar, a jogabilidade dele, né? Mas esse livro sozinho aqui não é tão difícil, mas pegando os 4 livros em conjunto, realmente torna-se um épico bastante complicado, tá? E vai ser necessário algumas tentativas para terminar. Outra coisa, esse aqui é para mim uma das joias da coroa de todos os livros-jogos, tá? Porque, cara, ele é muito intricado, então você tem que fazer muitas anotações. Você tem que pegar vários números que eles te dão aqui para fazer cálculos de referência. Você tem que escrever as informações que os NPCs te dão. Então ele é muito intricado, ele é muito complexo. E acho difícil você conseguir ganhar sem essas informações, tá? Os nomes aqui são muito originais, são nomes todos inventados pela mente criativa do Jackson, o que te aumenta a imersão na história. Você jogando aqui como um mago, as coisas podem ficar mais fáceis, porque você pode se livrar dos encontros com magia. Mas eu vou te dizer, um guerreiro nessa última aventura aqui também não ia ser ruim, porque as criaturas aqui não são fortes, não tem nenhum monstro forte aqui. Então um guerreiro conseguiria se livrar de todo mundo aí na base da porrada, tá bom? Mas ia ser bem fácil, tá? Não há muita dificuldade jogando como guerreiro nesse livro, não. Outro ponto são as ilustrações. Aqui John Blunt está formidável, mais uma vez, certo? Ele conseguiu captar muito bem a criatividade aí do Steve Jackson e fez ilustrações muito legais. Aqui ele teve trabalho, porque são 800 referências, então aqui tem normalmente
bem mais ilustrações do que os outros livros, tá? Os monstros parecem realmente bem malignos e distorcidos. Alguns criticam isso, né? Mas eu acho que isso faz parte. Acho que isso capta muito bem aos Elfos Negros. Aqui ele captou muito bem a aura de caos que existe no reino de Cad-Kabat. E as criaturas foram afetadas por esse dedo do caos, né? Então ele conseguiu captar isso muito bem. É bem apropriado as ilustrações dele. E a capa nem se fala, né? Que mostra que o Arquimago em todo o seu auge e poder. O livro é realmente muito longo, são 800 referências, tá? Você vai realmente demorar uns dias aí para terminar. Eu não consegui terminar só essa quarta parte aqui, eu demorei uns 3 dias para acabar, que realmente é muito longo, as referências são bem escritas, às vezes bem prolixo, mas eu gosto disso, isso te aumenta a imersão. Agora, o único detalhe ruim, o único detalhe ruim do livro inteiro, a batalha final. E aqui eu vou dar spoiler, se você quiser pode desligar agora, tá? Cara, a batalha final é ridícula. Por quê? O Arquimago ele está disfarçado em Menteng como um prisioneiro. Então você chega e encontra esse prisioneiro e aí ele acaba te dando lá uma conversinha fiada e te leva para uma outra torre que está invisível, dizendo que o Arquimago está lá. Você então vai para essa torre invisível que ele te revela e ali você já era para desconfiar. Como é que esse prisioneiro conseguiu fazer um feitiço para revelar a torre escondida? Ok, torre invisível, mas aí você vai para lá. Quando você entra nessa torre, você enfrenta a última armadilha do Arquimago, que é só uma ilusão boba, e finalmente chega no seu laboratório, onde o enfrenta. E ali ele acaba com você, covarde. Tem uma magia que você pode usar que você até chega a vencê-lo, mas temporariamente, mas aí o covarde chama os guardas que te prendem, exatamente. Então, não adianta, você vai ser preso pelo Arquimago. Se você usar a espada contra ele, ele vai te desarmar. E se você usar magia, 4 magias ele vai cancelar. E uma 5ª magia, você até vai conseguir desarmá-lo, mas ele vai chamar os guardas e vai te prender. Então não tem como vencê-lo. E ali na torre você encontra o Jen, Minimite, que é uma criatura, uma fada do primeiro livro, que impede de usar magias. Mas ele vai te ensinar o segredo do feitiço Zed. O feitiço Zed é o 48º feitiço da lista e que é o único que não tem uma informação sobre o que ele faz. Ele é desconhecido. Mas ele vai te revelar o Minimite, que também está preso nessa torre. Beleza, aí você está lá feito prisioneiro, junto com o Minimite, e aí ele acaba te revelando que o feitiço Zed é um feitiço de volta no tempo. Então você vai poder voltar no tempo utilizando essa magia corretamente. Você precisa ter no mínimo 7 de energia, tá? Para consegui-lo. E aí você vai poder voltar no tempo no momento que você encontrou o Arquimago pela primeira vez, disfarçado de prisioneiro. E ali você vai poder enfrentá-lo e revelar o seu segredo. Só que o Arquimago, ele, ao invés de te enfrentar como um mago, ele, percebendo que você é um cara muito forte e que usou o feitiço Zed, como é que ele sabe que você usou o feitiço Zed? Porque ele criou esse feitiço, tá? Só isso. Ele vai acabar se transformando num demônio inferior, tá? Ele vai começar a ter garras, focinhos, fumaça de enxofre e tal, pés de bode, vai lá pra te matar. Só que nesse momento que está se transformando, você pode lançar uma magia nele. E essa magia pode destruí-lo. Ou mesmo enfrentá-lo na espada. E na base da porrada você também pode matá-lo antes que ele se transforme. Se você deixá-lo se transformar, acabou pra você, ele te ganha. Mas é muito fácil. Não tem como você ser derrotado na última batalha. Um épico desses, uma batalha ridícula, muito fácil de ser vencida. De qualquer maneira, apesar desse problema grande, né, você esperava uma batalha final braba, nem se compara com Baldur's Gate. Parece que o Steve Jackson estava com pressa de acabar logo o livro e botou essa batalha fraca no final. Mas de resto você consegue acabar com o Arquimago, pega a coroa e vai para casa. É ajudado aí por alguns homens-pássaros que são inimigos do Arquimago. Bem, isso não estraga o valor do épico como um todo. A aventura como um todo é maravilhosa.
fantástica. Ele é cheio de quebra-cabeças. Você tem, pode jogar sem dados, porque ele tem marcadores de dados, tá vendo? Basta você ficar folheando as páginas para achar o resultado. Não há problema quanto a isso. Agora, o final realmente fica muito subjetivo, porque você não sabe a origem do Arquimago, não sabe se ele é um demônio, se ele usou uma magia para se transformar num. Enfim, não há muita história acerca disso, tá? Ele deixa aí para você tentar concluir o que de fato aconteceu, certo? De qualquer maneira, o que eu mais gosto disso aqui é como as decisões e os objetos dos livros anteriores podem influenciar o quarto livro, né? Isso é muito legal, você pode usar objetos lá de trás aqui sem problema nenhum, né? E isso pode, inclusive, facilitar muito a conclusão aí da história. Recomendado, certo? Recomendo para vocês que são nostálgicos, que gostam de uma bela história de fantasia. Para você que é adolescente, acho que isso aqui vai ajudar muito a trabalhar a sua imaginação, a sua criatividade. E para você que é mais velho e perdeu a viagem, também recomendo, já que esse aqui, na minha opinião, foi a maior aventura de RPG, de livros de jogos que já foi criada até então. Bem, meus caros, espero que tenham gostado da resenha. Fico por aqui. Espero que um dia traduzam isso para o português, né? Porque só tem na língua inglesa. Mas, para quem sabe inglês, não é nenhum problema, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo Cachimbo Filosofal. Tchau, tchau!